Você já se perguntou por que certas pessoas continuam evoluindo durante toda a vida, enquanto outras ficam presas nas mesmas respostas de sempre? O mundo de hoje te pressiona para parecer que você já sabe de tudo, que tem todas as respostas na ponta da língua. Mas a verdadeira sabedoria estoica vai na direção oposta. Ela busca a força silenciosa de quem está sempre disposto a aprender algo novo. Aqui está a reviravolta que poucos percebem. Quem se fecha no que já sabe, se afasta do que ainda pode se tornar. A pessoa que se considera pronta para de crescer exatamente nesse momento. Neste vídeo, você vai descobrir por que a verdadeira sabedoria não é sobre saber mais coisas, mas sobre saber aprender melhor. E como essa mentalidade do eterno iniciante pode transformar completamente sua forma de encarar os desafios da vida moderna. Saudações, desbravadores estoicos, preparados para fortalecer a mente hoje? A humildade intelectual como força filosófica. Vivemos numa época em que ter uma opinião forte vale mais do que saber escutar, onde quem fala mais alto ou com mais convicção parece automaticamente ter razão. As redes sociais amplificam isso, criando um ambiente onde admitir ignorância é visto como fraqueza. Mas os grandes praticantes do estoicismo antigo não buscavam vencer debates para alimentar o ego. Eles buscavam vencer a si mesmos, superar suas próprias limitações e expandir constantemente sua compreensão do mundo. Para eles, a verdadeira vitória estava no crescimento pessoal, não na validação externa. Aqui, uma reflexão crucial se impõe. Você está realmente aprendendo ou apenas defendendo aquilo que já acredita? Existe uma diferença enorme entre buscar conhecimento e buscar confirmação. O primeiro caminho leva ao crescimento, o segundo leva à estagnação. A sabedoria estoica começa com uma atitude simples, mas revolucionária. Eu ainda não sei. Essas 4 palavras abrem portas que o orgulho intelectual mantém fechadas para sempre. É nesse terreno fértil da dúvida consciente que brota a verdadeira força do eterno aprendiz. E quando você abraça essa postura, algo interessante acontece. Você para de ter medo de estar errado e começa a ver cada erro como um degrau para um patamar mais alto de compreensão. A sabedoria não está em ter razão, mas em aprender sempre. A mente verdadeiramente estoica não se apoia na ilusão da certeza absoluta. Ela se sustenta na disposição constante de observar, refletir e, quando necessário, corrigir completamente o rumo. Isso exige uma coragem intelectual que poucos estão dispostos a desenvolver. No dia a dia moderno, somos bombardeados com informações contraditórias, opiniões polarizadas e pressões para tomar posições definitivas sobre tudo. Mas o praticante do estoicismo desenvolve uma habilidade diferente, a capacidade de pausar, observar com clareza e reavaliar suas posições com honestidade. Imagine sua mente como uma ferramenta de precisão. Se você nunca a afia, ela vai perdendo o corte e se tornando inútil para enfrentar os desafios reais. Mas se você a protege demais de ser testada, ela nunca vai desenvolver a resistência necessária para cortar aquilo que realmente importa. A sabedoria autêntica não nasce do acerto constante. Ela nasce da capacidade de digerir bem os erros, extrair lições valiosas das experiências difíceis e aplicar esses aprendizados de forma prática na vida. Quem aprende a fazer isso sofre menos ao longo do tempo, porque transforma o sofrimento em combustível para o crescimento. Pense nas pessoas que mais admira na sua vida. Provavelmente não são aquelas que nunca erraram, mas sim aquelas que souberam aprender com seus erros e se tornaram mais sábias por causa deles. Essa é a diferença entre a arrogância intelectual e a verdadeira sabedoria estoica. Quando você para de ter medo de descobrir que estava errado sobre algo, você ganha uma liberdade imensa, a liberdade de evoluir constantemente.
E essa evolução não para nunca, porque sempre há algo novo para aprender. Sempre há uma perspectiva diferente para considerar. Sempre há uma forma melhor de abordar os problemas da vida. A consciência de si como porta de entrada para o mundo. Isso nos leva a um ponto ainda mais profundo. Antes de tentar entender o mundo lá fora, o verdadeiro sábio se dedica a entender o mundo que existe dentro de si mesmo. E aqui está o ponto cego de muitas pessoas. Elas projetam certezas absolutas sobre os outros, mas não têm coragem de fazer uma investigação honesta da própria mente. Quem não compreende os próprios impulsos, medos, desejos e padrões de pensamento, inevitavelmente vai interpretar mal tudo ao seu redor. É como tentar ler um livro com óculos embaçados. Você pode até achar que está entendendo, mas a realidade é bem diferente do que você imagina. A sabedoria estoica é profundamente introspectiva. Ela exige momentos regulares de pausa, de silêncio, de olhar para dentro com a mesma curiosidade científica que você usaria para estudar qualquer outro fenômeno interessante. Isso significa revisitar suas crenças mais fundamentais, encarar suas vulnerabilidades sem fugir e reconhecer onde você ainda comete os mesmos erros repetidamente. Essa autoobservação não é masoquismo intelectual ou autocrítica destrutiva. É uma investigação corajosa e compassiva que permite que você se conheça de verdade. E só quem se conhece de verdade pode fazer escolhas conscientes sobre como quer viver e que tipo de pessoa quer se tornar. É nesse silêncio corajoso da autorreflexão que nasce a clareza mental. Quando você para de fugir de si mesmo e começa a se estudar com honestidade, você desenvolve uma compreensão muito mais precisa sobre seus pontos fortes, suas limitações, seus padrões destrutivos e suas possibilidades de crescimento. O sábio estoico entende que conhecer a si mesmo não é um projeto que se completa em algumas semanas ou meses. É um trabalho de toda uma vida. Uma investigação contínua que se aprofunda com o tempo e a experiência. E quanto mais você se conhece, mais capacidade você tem de entender e se relacionar bem com o mundo ao seu redor. Aqui está a chave. Quem se conhece bem para de projetar suas próprias questões não resolvidas nos outros. Deixa de reagir automaticamente a partir de feridas antigas e começa a responder conscientemente a partir de uma compreensão clara da situação presente. O valor estoico de estar sempre incompleto. Uma reflexão ainda mais profunda se apresenta agora. O praticante do estoicismo não busca chegar a um estado de prontidão definitiva. Ele busca cultivar uma qualidade muito mais valiosa, a capacidade de se manter moldável, flexível, sempre aberto a ajustes e refinamentos. No mundo moderno, existe uma pressão enorme para parecer que você já tem tudo resolvido. As redes sociais amplificam essa ilusão, mostrando apenas os momentos de sucesso e escondendo todo o processo de tentativa, erro e aprendizado que existe por trás de qualquer conquista real. Mas a sabedoria estoica vai na direção oposta. Ela celebra o estado de estar sempre incompleto, sempre em processo, sempre disposto a questionar e refinar aquilo que você acredita saber. A cada queda, uma oportunidade de ajustar a direção. A cada erro, uma lição valiosa sobre como fazer melhor da próxima vez. E aqui está o ponto central que transforma tudo. Aprender não é um evento isolado que acontece de vez em quando. É um hábito diário, uma forma de viver, uma atitude constante de curiosidade e abertura para o novo. Viver com verdadeira sabedoria significa cultivar o olhar fresco do iniciante em todas as situações da vida. Isso significa fazer perguntas em vez de apenas dar respostas. Observar com atenção antes de julgar. Anotar insights importantes para não perdê-los. Testar suas teorias na prática antes de considerá-las verdades absolutas.
E, principalmente, manter a humildade de reconhecer quando você não sabe algo ou quando precisa mudar de direção. O sábio autêntico não é aquele que impressiona os outros com seu brilhantismo intelectual. É aquele que continua se lapidando em silêncio, dia após dia, sem alarde, sem necessidade de reconhecimento externo. Essa é a prática silenciosa do eterno iniciante, e ela é mais poderosa do que qualquer demonstração de conhecimento. Quando você abraça essa mentalidade, algo libertador acontece. Você para de ter medo de parecer ignorante e começa a ter medo de parar de aprender. O primeiro medo te paralisa, o segundo te impulsiona para frente constantemente. Como incorporar o hábito de aprender ao viver moderno? Imagine sua rotina diária como um laboratório de crescimento pessoal. Num mundo que se move em velocidade acelerada, o hábito genuíno de aprender muitas vezes se perde no meio do barulho constante e das demandas urgentes. Mas é possível resgatar essa capacidade fundamental usando princípios estoicos, práticos, que se adaptam perfeitamente à vida moderna. O primeiro movimento é criar momentos regulares de silêncio durante o dia. Não estamos falando de horas de meditação, mas de pequenas pausas conscientes onde você pode processar o que está acontecendo, refletir sobre suas reações e decisões e identificar oportunidades de aprendizado que normalmente passariam despercebidas. A prática de revisar suas decisões com humildade genuína transforma completamente sua relação com os erros e acertos. Em vez de simplesmente seguir no piloto automático, você desenvolve o hábito de perguntar: o que funcionou bem aqui? O que eu faria diferente? Que lição posso extrair dessa experiência? Essa reflexão honesta acelera exponencialmente seu crescimento pessoal. Cultivar fontes confiáveis de conhecimento e reflexão também é essencial num mundo cheio de informação superficial e opiniões polarizadas. Isso significa escolher conscientemente livros, conversas, cursos e experiências que realmente expandam sua compreensão, em vez de apenas confirmar aquilo que você já acredita. Aprender com os erros e sucessos de outras pessoas, sem deixar o orgulho interferir, é uma habilidade poderosa que poucos desenvolvem. Observar como outros lidam com desafios similares aos seus, extrair princípios úteis de suas experiências e adaptar essas lições ao seu próprio contexto pode economizar anos de tentativa e erro desnecessários. E, principalmente, desenvolver a capacidade de escolher conscientemente o que vale a pena absorver mentalmente. A mente verdadeiramente forte não é aquela que absorve tudo indiscriminadamente, mas aquela que filtra com sabedoria. A mente fraca simplesmente reage a tudo que aparece na sua frente. A mente treinada escolhe suas batalhas e seus focos com estratégia. Aqui está a chave fundamental. Aprendizado genuíno não é acúmulo desordenado de informações. É um processo cuidadoso de lapidação, onde você constantemente refina sua compreensão, descarta aquilo que não serve mais e integra novos insights de forma orgânica à sua visão de mundo. No contexto da vida moderna, isso pode significar estabelecer rituais simples, como revisar o dia antes de dormir, fazer perguntas melhores em vez de dar respostas automáticas, buscar feedback honesto de pessoas que você respeita e, principalmente, manter a coragem de mudar de opinião quando evidências convincentes apontam numa direção diferente. A transformação silenciosa do eterno aprendiz. A jornada do eterno aprendiz produz uma transformação que vai muito além do acúmulo de conhecimentos. Ela muda fundamentalmente sua relação com a incerteza, com os desafios e com o próprio processo de viver. Quando você abraça genuinamente a postura de quem está sempre disposto a aprender, você desenvolve uma resiliência mental que nenhuma adversidade consegue quebrar. Pense nas situações mais difíceis que você já enfrentou na vida. Provavelmente as que mais te fizeram crescer
foram aquelas onde você não tinha todas as respostas, onde precisou improvisar, experimentar, falhar algumas vezes, ajustar a abordagem e tentar novamente. Essas experiências te ensinaram mais sobre você mesmo e sobre a vida do que qualquer período de estabilidade confortável. O eterno aprendiz entende que cada fase da vida traz desafios únicos que exigem novos tipos de sabedoria. As habilidades que funcionaram aos 20 anos podem não ser suficientes aos 40. Os valores que pareciam absolutos numa época podem precisar de refinamento em outra. Essa flexibilidade mental não é fraqueza, é inteligência adaptativa. Quando você cultiva essa mentalidade, algo interessante acontece com sua forma de se relacionar com outras pessoas. Você para de ter a necessidade compulsiva de estar sempre certo nas discussões e começa a ficar genuinamente curioso sobre perspectivas diferentes da sua. Isso transforma conflitos potenciais em oportunidades de aprendizado mútuo. A pessoa que abraça a sabedoria do eterno iniciante também desenvolve uma paciência diferente com seus próprios processos de crescimento. Em vez de se frustrar por não ter dominado algo imediatamente, ela entende que maestria verdadeira é construída através de prática consistente ao longo do tempo. Isso reduz drasticamente a ansiedade e aumenta a satisfação com pequenos progressos diários. Aqui reside uma das maiores ironias da vida. Quem aceita que sempre tem algo a aprender se torna muito mais sábio do que quem acredita que já sabe o suficiente. A humildade intelectual é, paradoxalmente, uma forma superior de inteligência. Se existe uma verdade fundamental que a filosofia estoica nos ensina sobre o aprendizado, é esta: a pessoa verdadeiramente sábia não é aquela que acumulou mais informações ou que impressiona os outros com seu conhecimento. É aquela que desenvolveu a capacidade de aprender melhor, mais rapidamente e com maior profundidade a partir de qualquer experiência da vida. Quem se torna um eterno aprendiz nunca para de crescer, nunca se torna obsoleto, nunca perde a capacidade de se adaptar às mudanças inevitáveis da vida. E quem cresce com essa consciência desperta, vive com muito mais clareza sobre seus propósitos, mais serenidade diante das incertezas e mais paz interior, mesmo em meio ao caos do mundo moderno. Você pode não ter todas as respostas neste momento, e isso está perfeitamente bem. Na verdade, isso é um sinal de sabedoria, não de limitação. Mas se você continuar seguindo o caminho do aprendizado consciente, se mantiver a curiosidade viva e a humildade para reconhecer quando não sabe algo, você já está muito mais forte e mais sábio do que era ontem. E essa evolução constante, essa lapidação diária do caráter e da compreensão, isso é sabedoria estoica aplicada na prática. Não é apenas teoria filosófica, é uma forma poderosa de viver que transforma tanto você quanto todos ao seu redor. Agora eu quero saber de você. Em qual área da sua vida você sente que mais precisa cultivar essa mentalidade do eterno aprendiz? Talvez seja no trabalho, nos relacionamentos, na forma como lida com o dinheiro ou na maneira como cuida da sua saúde física e mental. Compartilhe nos comentários abaixo qual é o seu maior desafio atual e como você pretende aplicar esses princípios estoicos para crescer nessa área específica. Se este conteúdo fez sentido para você e você quer continuar fortalecendo sua mente através da sabedoria estoica, inscreva-se no canal Desbravadores Estoicos. Aqui você vai encontrar ferramentas práticas e reflexões profundas para enfrentar os desafios da vida moderna com mais equilíbrio, propósito e resiliência interior. Junte-se à nossa comunidade de pessoas que estão comprometidas com o crescimento pessoal constante e com a aplicação prática da filosofia estoica no dia a dia.